tema da mensagem desta noite, a atitude de Jesus diante da dor humana. A partir do texto bíblico no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17, como está escrito: Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão na cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Quando a gente olha, um olhar de relance no mundo, parece que não existe dor, sofrimento. Convivemos com shopping centers lotados, pessoas sorrindo, gente cantando, folia de um lado, folia de outro lado. Parece que todo mundo sabe muito bem resolver os problemas, enfrentar, vencer. Ou seja, a dor humana até parece que está solucionada. Ninguém sofre, a não ser o que os telejornais pintam, ou seja, guerra religiosa, explosões, atentados, violência aqui e ali. Mas o que é isso? Parece até uma normalidade na existência humana. Mas é que a dor tem sido tão crônica que as pessoas parecem até anestesiadas. Ou talvez nem acredita mais que existe algo além da dor. Existe uma dor que as pessoas nem percebem. Tem gente que chora sorrindo, chora cantando. Está no shopping, mas na verdade não está. Existe uma aparência de felicidade, quando na verdade nós estamos diante de uma geração que, como nenhuma outra, sofre. E sofre aquela dor mais profunda, a dor que não pode ser revelada. Dor produzida por ingratidão. Nunca se viu tanta ingratidão. Você vai falar com os pais, o grande sentimento que ele sente é de ingratidão. Você vai falar com o empregado, ingratidão. As pessoas se sentem usadas, mas não gratas, ou seja, elas não são
não recebem gratidão como respostas. Tem dor maior do que a dor da ingratidão? Geração de ingratos fazendo outros sofrer. A dor da solidão, mas não solidão com uma ausência de gente, mas solidão com uma ausência de gente que se importe. A pessoa cai, você olha, mas a pressa é grande demais, né? Que alguém atenda, que eu tenho que cumprir meu horário. Você até tenta, ou as pessoas até tentam contar o problema para o outro, mas o outro está mais preocupado com a última mensagem do WhatsApp do que o que você está sentindo. Não é assim? Você está conversando, daqui a pouco a pessoa... Aí você diz o quê? Desisto. Aí dói. Quando você sabe que as pessoas, até os seus queridos, não se importam mais com você. Essa sim é a verdadeira solidão. É quando você tem presença, mas ausência. Ou seja, a presença não se importa. Melhor a ausência, pelo menos você não sentiria a dor de uma presença que não se importa. Perceba que as nossas dores, elas se tornam mais crônicas do que algumas dores no passado. Da pobreza, da dificuldade em si, mas que o coração se enchia de gratidão, o coração se sentia de um ombro amigo, de uma presença acolhedora. Faltava até tudo. Em casa não tinha nada, mas tinha uma família que era simplesmente a cama da amorosidade. Então, o que importa pão quando o coração é alimentado pelo amor? Que venha, mas quando falta, a gente supera. Agora, quando tem pão, quando tem veste, quando tem shopping, quando tem carro, é apartamento e não se tem nada, aí dói. É por isso que Jesus se torna tão pertinente. Eu falo sempre que eu gosto dos evangelhos, porque quem se apresenta nele? Jesus, que chega para nós com uma humanidade, com uma intensidade, com uma presença tão resgatadora de nós mesmos, que encanta, que embeleza, que cativa. O milagre de Jesus é justamente de chegar e ser pertinente. Aí vemos Jesus chegando, encontrando a caravana da morte, caravana da dor, e assumindo 4 atitudes diante da dor humana, do sofrimento humano. E que essas atitudes se faz presente hoje ainda. Jesus com essa mesma atitude, para sarar o sofrimento crônico, o meu sofrimento crônico e o seu, ou de qualquer um, na geração do sofrimento. Primeira atitude é a atitude da percepção. O versículo 13 diz: vendo-a, ou seja, a viúva de Naim estava no meio da multidão, levando o filho para enterrar. Naquela circunstância, uma viúva que já não tem mais marido, perde o filho, ela vai padecer
fome e vai viver de esmola do outro, se não morrer. O destino está pintado. Que arte é essa que está sendo pintada na vida dela? Do terror. O coração está sofrendo pela perda do filho, já vinha sofrendo pela perda do esposo, mas sofre também pela perda da esperança. É quando Jesus percebe essa realidade, enxerga essa viúva, vendo-a. Ela já não é mais uma na multidão, ela é alguém na multidão. Eu não sei se você tem esse sentimento, né? Todo dia eu tenho esse sentimento. Eu entro, às vezes eu volto do trabalho ou venho, no caso, quando eu vou para a escola ensinar, eu entro às vezes eu entro num ônibus, aquela multidão, mas eu digo, eu estou só aqui, né? Lotado, mas só, né? Você entra, desce, vai embora, o que está acontecendo comigo ou não está acontecendo, não importa, não interessa, ninguém enxerga. É a viúva de Naim seguindo o ritual da morte, da dor, da desilusão. Parece que todos estão olhando, não, ela está simplesmente perdida no meio daquela multidão, porque o sofrimento faz com que a gente se sinta desorientado. E aí Jesus enxerga, percebe. Não tem coisa melhor para o sofredor do que saber que alguém enxergou a sua dor, se importou com ela. Porque o sofrimento tem um poder de despersonalizar a gente. A gente se sente ninguém. E quando você sabe que alguém enxergou você, você volta a sentir que é gente. Porque fui percebido. Jesus vendo-a. Essa é a atitude primeira de Jesus: enxergar o sofrimento humano, o meu, o seu. Por isso que não existe sofrimento sozinho. Todo sofrimento é acompanhado do olhar caridoso de Jesus. Com ele ninguém pode dizer, e nem deve, sofro sozinho ou sofri sozinho. Eu lembro de um documentário de uma atriz, ou de uma escritora, Raquel de Queiroz. Nesse documentário, ela se declarava ateia, mas ela dizia uma coisa, que não tinha coisa pior do que durante a noite você precisar fazer uma oração, procurar algo e não ter esse algo. Aí dói. Isso é sofrimento. Mas não é o caso da viúva de Naim. Não é o caso de quem tem Jesus como Senhor e Salvador. Não é o caso de quem procura Jesus. Porque antes de percebermos Jesus, Jesus já nos percebeu a nossa dor. Antes de você contar a dor para Jesus, Ele já enxergou você no meio da multidão, no meio da sua condição de sofrimento. Porque a atitude de Jesus para conosco é de percepção da dor, do sofrimento. Ele enxerga
você. A segunda atitude é de compaixão. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Já percebeu como nós vivemos num mundo sem piedade? Sem compaixão? O salmista, no Salmo 12, já gritava: socorro, Deus! Já não existe justo na terra, piedoso na terra. A compaixão está ausente. Alguém que para tudo, por quê? Porque eu vou socorrer você. Nada. A pessoa diz: continue tudo, porque ele vai ficar para trás. Mas não é essa a atitude de Jesus. Ele se compadece, ele tem compaixão. Existe uma atração do coração de Cristo em relação ao sofrimento humano. Onde quer que esteja o sofredor, ali está o coração de Cristo. Por quê? Porque Cristo é, em sua natureza, em seu ser, o carinho de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus, o braço estendido de Deus para todo aquele que sofre. Ele não somente vê, mas ele ama, ele se compadece, sofre junto, não passa e somente diz: paz do Senhor. Não passa e somente diz: Deus te abençoe. Não passa e somente diz: que pena. Não, ele se compadece. É como se o universo todo tivesse que parar, porque um sofredor está diante de Jesus. A viúva de Naim, eu ou você, ou qualquer um que está sofrendo. Terceira atitude: Jesus estabelece diálogo com a viúva que sofre. Se o sofrimento dói, aí nós já falamos a respeito disso, dói muito mais não ter com quem conversar. E o pior é quando, mesmo encontrando com quem conversar, como conversar a respeito? Jesus vê, se compadece e começa um diálogo com ela: não chore. Uma frase tão simples, parece simples para mim e para você, mas para quem está sofrendo, para quem está com dor, ter um diálogo, uma conversa, ter com quem desabafar, saber que alguém se importa a ponto de parar tudo para dizer: não chore. Você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Posso dividir a carga com você? Olha, sim, exatamente isso. Cristo estabelece justamente esse diálogo. Cristo fala ao nosso coração, fala a nossa realidade, fala para dentro do nosso trauma, se impõe. Não chore, não temas, não perca a esperança, levante a cabeça, creia. Não é assim que Jesus chega? Parece uma ordem, mas não, é porque ele chega para restabelecer convicções, força, restabelecer
o ânimo no coração. O que está caindo, ele chega, não caia, levanta. Parece monólogo, mas não é diálogo, é conversa, mas é conversa séria, conversa de quem tem autoridade para resgatar o sofredor, é Jesus. E por último, a última atitude de Jesus diante da dor humana, ele restaura a normalidade. Toca no esquife, manda o jovem morto se levantar e restitui agora o jovem vivo à sua mãe. Esse ato de restituir a normalidade. Porque quem sofre, quem está em estado de sofrimento, dependendo do trauma, leva anos para resgatar a normalidade, ou nem resgata. Mas Jesus chega para restaurar a normalidade. Hoje se fala muito, tem muitas séries e filmes sobre zumbis. Não existe, viu? Isso aí é ficção, mas que seria alguém que parece vivo, mas está morto. Jesus não quer zumbis, pessoa que parece que está feliz, mas não está, vivo, mas na verdade tem aspecto de morte. Parece que está na normalidade, mas está na anormalidade da vida. Parece que está feliz, mas está sofrendo. Por isso sua atitude de restaurar a normalidade. Vida tem normalidade. Vida de sofrimento é anormal. Ora, filho é para estar o quê? Acompanhando a mãe, o pai, sendo um fator de saúde, de paz, de alegria, de gratidão. Se essa força para essa viúva que já não tem um esposo, mas tem um filho, e como um filho educado, capaz, trabalhador, virtuoso, pode fazer a normalidade existir na vida de uma mãe. Pode muito. Então, resgata o filho para que essa viúva tenha uma vida de normalidade. Porque Jesus, diante do sofrimento humano, restaura a normalidade da vida. Que o sofrimento nos tira. Como eu gostaria de dizer para vocês e garantir, né? Não sofras mais. Não chore mais. Não posso, mas Jesus pode. Porque aquilo que produz dor, mais do que o seu problema, Ele com sua atitude pode neutralizar. Você não está sozinho ou sozinha. Não é alguém que ninguém percebe, chega em casa e sai, volta do trabalho, como se ninguém importasse contigo. Os olhos de Deus estão sobre sua vida. Isso importa muito. Ninguém ama você? Ninguém se importa? Deus ama você. Ele está
totalmente envolvido com seu sofrimento e com sua dor. Em outras palavras, se compadece. Nenhuma oração é realizada por você sem Ele ouvir. Nenhum pensamento é formulado na sua cabeça, no seu coração, sem Ele dizer: estou ouvindo, estou contigo. Por isso, a solidão já não é plena. A solidão é somente algo que você pode preferir ou não, mas Ele está. E mais, tenha esperança, porque Cristo restaurará a normalidade da sua vida. A dor produziu anormalidades. Jesus produz normalidade. Filho é para estar junto da mãe. Vida é para ser em abundância. Se está sorrindo é para estar sorrindo, porque está alegre. Se está cantando é porque está cantando. Isso é normalidade. Se está chorando, que esteja chorando para ser bem-aventurado no consolo. Em tudo, creia. Essas atitudes de Jesus presente na sua ação abençoadora na viúva de Naim, é comigo e é com você também. A qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar ou situação. Nunca sozinho. Nunca sem amor. Nunca sem conversa. Nunca sem esperança. O sofrimento pode ter fim quando Jesus chega em sua atitude de nos fazer sair da procissão do sofrimento para a vida em abundância, porque Ele diz: eu vim para que tenham vida em abundância. Então, não sofra mais. Creia em Jesus. Busque Jesus. Escute a voz dele dizendo: não chore mais. Onde está o menino? Onde está doendo? Qual o problema? Eu vou tocar. Eu vou ressuscitar. Eu vou restabelecer. Eu vou restituir. E com certeza nós faremos como fizeram essa multidão em relação à sua vida. Grande obra Deus fez. Grande coisa Deus fez. E teremos o temor de Deus na nossa vida por restaurar sua vida do sofrimento. Vamos orar. Eu te louvo, Deus, pela tua bondade. E eu sei que estamos escutando o teu Espírito dizer: não chores mais. Por que, Senhor? Não chorar mais? Porque a bem-aventurança do consolo chegou. Porque a compaixão chegou. Porque o tempo da ressurreição chegou.
porque Jesus é Senhor e Salvador, único e pessoal, e está bem presente, e é poderoso para nos levantar. Louvo-te e te agradeço pela pessoa de Jesus. E queremos, Deus, não passar pelo sofrimento que a viúva de Naim passou. Perdeu um filho. Mas queremos passar, Senhor Deus, pelo que ela passou em recebê-lo e ter essas abençoadoras atitudes do Senhor na vida dela, de forma que houve abundância, houve restauração e a vida voltou ao normal. Que assim aconteça conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém.